Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes, todos os sábados, 11 da manhã. Você já sabe, temos um encontro marcado na tela da Bandeirantes. E hoje vamos repercutir a sofrida vitória do Internacional contra o Galo Mineiro, 2-1 no Beira-Rio, a derrota do Grêmio 1-0 diante do Corinthians no Itaquerão e vamos projetar os jogos da dupla Grenal no Brasileirão no final de semana. O Inter nesse sábado, hoje, 7h30, contra o Palmeiras no Beira-Rio. E o Grêmio, amanhã, 7h30 da noite, contra o Bahia na Fonte Nova, em Salvador. Conosco no programa, o grande Paulo Roberto Falcão, e até hoje nem ele sabe responder Falcão ou Mococa, que nos dá a honra da presença. Estamos falando de Internacional e Palmeiras, e ficou aquela dúvida histórica, ninguém sabe quem é que jogou mais, mas hoje nós vamos esclarecer. Vai ser hoje que nós vamos tirar essa dúvida. Narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes, AM 640, e o apresentador de rádio e televisão Bandeirantes, Chico Garcia, participando desta edição do nosso preliminar. Obviamente que já vou dar as boas-vindas, já vou cumprimentar o Falcão, que tem um olho espetacular, né? Já vou começar agradando os convidados. Depois não pensa que vai ter alguma só papazinha. Mas cumprimentando o Falcão pelo Ricardo Goulart, bicampeão brasileiro, voando, um jogador que adquiriu uma performance extraordinária. Já para dar as boas-vindas ao grande rei de Roma, rei de Porto Alegre, por que não dizer, né? No Rio eles discutem quem é rei, se é o Joel Santana ou o Renato. Aqui ninguém tem dúvida, é o Falcão. Chico. E aí, Falcão? Chico foi meu produtor na Rádio Gaúcha. Verdade. O Zé trabalhamos juntos também, e o REC, há tempo que eu não te via, né? Mas... Pois é, estão mais bonitos, né, Falcão? O que eu quis dizer é o seguinte, que hoje eu não vim de gravata, achando que não vim de gravata, tu veio de bola nas costas. Nós estamos combinando. Mas a elegância do Falcão é sacanagem. Impressionante. Eu posso me esforçar. Esse negócio de elegância, esse negócio está me prejudicando. Mas tem até música. Já ouvi gente dizer que muito elegante não pode treinar. Disseram, o sapato. Tu tinha que usar abrigo. Abrigo e boné não podia usar. Então eu vou te dar uma sugestão. Aqui, ó. Pega o alfaiate do Luxemburgo, que é brega. Não sei, pô. Aqui, ó. Mourinho, Guardiola, Ancelotti, não pode treinar no Brasil. Mas aquele teu sapato vermelho marcou, Falcão. Tá vendo que coisa? Ninguém na apresentação, esse veio com um terno que brilhava, assim, e apresentação mas eu não sei, eu quero estar do lado dos bons. Isso vem da Itália. Nivelar por cima. O cara que morou, né, na Itália e tal. Não, mas eu já vi cada coisa nisso. É o terno, é o blazer. É a roupa. Uma pejorativa, assim, pro lado ruim? Não dá para entender. Não dá para entender. Justificativas, às vezes. Né? Mas não, eu gosto, eu quero que seja assim. Eu quero trabalhar com os bons, eu quero ter meu presidente que ande bem elegante, meu diretor que anda elegante. Que tenha paciência com os técnicos. Não, e você tem que ter, assim, ó, sempre tive como jogador, você tem que ter respeito ao torcedor. Muito que você é um ídolo, que você representa uma entidade, que você está no lugar, você tem que ter respeito a isso. Você sabe que o que é o ídolo na realidade? É uma projeção de pessoas. As pessoas se projetam no ídolo. Então você tem que saber essa responsabilidade que você tem com o fã, vamos chamar assim. Você tem que ter isso, você tem que ter noção do que você representa. Né? Você não pode achar que... Você sabe que de repente você passa a ser seguidor. Os caras seguem, você Isso passa... é a teoria, Paulo, do ganhar jogando bem, de ganhar com elegância? Não, eu tenho muita convicção nisso, né? Ao longo de mais de 40 anos nesse mundo aí. Eu acho que o grande desafio, isso eu disse lá na África, na Copa das Confederações, uma revista me entrevistou e eu disse o seguinte, e saiu uma frase assim, né? E depois eu digo, pô, essa frase é boa, e é real, que é o que eu acho no futebol. Você tem que, evidentemente, ganhar, montar um time para ganhar, claro, mas é fundamental, e você só vai permanecer na história se você ganhar jogando bem, senão você vai ser um dado estatístico. Senão você vai ser um dado estatístico, ganhou, mas não deixou nada. Então, eu acho que o desafio dos treinadores é montar um time, não só que ganhe, porque se você só ganhar com dificuldades, você não ganha na frente. Você perde daqui a um mês, você vai perder. Você tem que ter um time que jogue bem. Esse eu acho que tem que ser o desafio um número profissional. Que não agregou valor. Ninguém lembra. Falcão, você é um pensador de futebol, já vou passar para o Chico também, e sabe que um clube que ganha já um dinheiro razoável da televisão, que tem 120 mil sócios, vamos pegar o Internacional que você trabalhou, já dava para ter uma sustentação maior de conservar jogadores, mesmo que tivesse alguma dúvida. Eu citei o Ricardo Goulart aqui.
né? De segurar um pouco mais, de enxergar melhor as coisas, ou se cercar melhor, sei lá. É assim, ó, eu quando treinei a seleção brasileira, eu chegou à conclusão junto com o Salgado e com o Ricardo Teixeira que nós tínhamos que descobrir jogadores no Brasil, né? Pelo menos no primeiro semestre, até dezembro. De modo que, porque na época, a seleção que era do Lazzaroni tinha lá 85% que jogavam fora e nunca, naquele momento, acho que até que não podia ser feito, uma renovação. Então aí, vamos fazer uma renovação. Fazer renovação no Brasil, porque nós não tínhamos grandes jogadores na época, né? Não tinha. Bragantino e Novo Horizontino. Foi a final do Paulista. Dois excelentes times, muito bem treinados pelo Vanderlei e pelo Nelsinho, mas que era o ponto de interrogação. Não tinha Palmeiras, não tinha São Paulo, não tinha Corinthians e não tinha Santos na final. Então era de pensar alguma coisa. Mas dois times que mereceram chegar ali. Que tinha o Márcio Santos, Novo Horizontino, foi lá que eu convoquei o Márcio Santos. Gil Baiano. Tinha o Gil Baiano, que depois acabou jogando aqui no Internacional. Mazinho Oliveira. Mauro Silva. O Mauro Silva. O Leonardo, na época, não era só era do Flamengo, mas o Flamengo não estava satisfeito com o Leonardo, nem o São Paulo com o Nelsinho. Então trocaram. O Leonardo foi para o São Paulo e o Nelsinho foi para o Flamengo. E aí depois eu perdi o Leonardo, que operou o joelho na semana que ia para a Copa América, e aí eu acabei colocando o Lira. Quer dizer, nós tínhamos, na época, a safra era muito difícil, muito ruim praticamente, né? Então tu tinha que buscar jogadores. Então eu sempre tive essa característica, eu sempre gostei aquela oportunidade apareceu o Cafu, o Leonardo, o próprio Denner, que depois veio para cá, quando eu convoquei para jogar contra a Argentina, tinha 17 anos. O ídolo da época era o Neto, lembra? O Neto, mas o Neto e o Veloso, eram os dois jogadores que foram reclamados na Copa de 90, de não terem sido chamados, né, os dois, porque o Neto tinha terminado aquele ano como o melhor jogador do Brasil, o Estadão fazia uma pesquisa e tinha mais de 88% dos votos. Mas assim, a gurizada é uma coisa que eu sempre gostei. No Internacional, por exemplo, quando eu vi o Sub-23 jogar, eu vi o Ricardo, eu vi outro jogador que eu ia botar na época, que tinha tudo para ser o substituto do Guinha Azul, que tinha mais qualidade de passe que o Guinha Azul, que tinha uma leitura de jogo que eu via nos treinos e que tinha assim um comando de jogo, que era o Juliano, tá? Que depois ele se machucou. Juliano, né? Não é o Juliano, não, é o Juliano. Me lembro desse volante. Que foi para o Goiás, depois desapareceu, era um canhoto. Só que ele machucou. E naquela excursão que o Internacional acabou fazendo, eu saí numa segunda-feira, depois tinha o jogo com o Avaí, na quinta, e tinha a excursão no sábado para jogar Barcelona e a Inter lá na Alemanha. Naquela excursão, eu ia botar o Ricardo Goulart com o Damião. Eu ia começar a montar a dupla de frente dos dois, e o Juliano ia começar, mas aí se machucou o Juliano, e eu não viajei, evidentemente, que me demitiram, mas o Juliano também não foi porque se machucou. Então, o Fred, por exemplo, eu trouxe para treinar, isso é um fato engraçado, eu trouxe para treinar, todas as segundas-feiras a gente fazia um coletivo contra a gurizada e eu ficava conversando com o Jardine, que era o treinador, e deixava o Julinho lá fazer o treino, eu ficava olhando, conversando daquele guri e tal. E com 15 minutos de treino, eu digo assim, quem é aquele moreninho ali? Era o Fred. E depois eu trouxe para treinar comigo, e teve uma bola que ele ficou na minha frente contra o Tinga. Foi muito engraçado, porque o Fred é ambidestro, não sabe se chuta direito ou esquerda. E o Tinga achou que ele fosse direito, bloqueou o pé direito, ele trouxe para a esquerda e meteu no meio das pernas do Tinga. Aí o Tinga olhou para mim, que isso, professor? Vai deixar? Pô, isso não pode. De onde é que saiu? Mas tinha muito novo para botar, assim. Então, uma coisa miúdo também, sempre, né? Tinha que dar uma... Quer dizer, e o Internacional tinha uma necessidade de botar guri para jogar. Então, você não põe assim. Não dá para ficar botando, tem que botar no time pronto. Ou se for um jogador, um Ronaldinho, não pelo talento, pela maneira de personalidade. Sim, eu jogo mesmo. O Ronaldinho estava na categoria, isso eu sei porque ele me disse no programa quando eu tinha. Ele me disse assim, e o treinador confirmou. Ele tinha lá seus 14 anos, estava na reserva do time de 16, uma coisa assim. Estava numa reserva de 2 anos acima dele. Uhum. Aí ele começou a falar, até o treinador, pô, o que está falando? Eu resolvo aí o jogo. Tu resolve? O treinador olhou para ele, então me põe. E ele foi e resolveu. Esse é o jogador que tu pode voltar com 15, se tiver físico. Sim. Mas tem jogadores que tu tem que preparar. Claro. Porque, de repente, o jogador é novo, ele entra, ele começa a dar sempre para o jogador mais importante do time, começa a carimbar a bola. E ele não consegue jogar. Então, isso é um trabalho difícil. É difícil. Faltou paciência com o Ricardo, quando ele esteve no Inter? Não, vamos ver os lances do Ricardo aí. Comigo não, porque ele jogou e depois eu não sei. Eu digo da imprensa, da diretoria, porque você tinha uma convicção, a gente notava no Ricardo. A minha convicção é que o Ricardo podia ser o segundo atacante com o Damião. Essa é a minha convicção. Mas faltou paciência? Ele jogava saindo de trás, chegando bem.
Depois eu saí, eu não vi, mas no meu tempo ele ia acabar. Ele era muito querido pelos jogadores também. Isso é uma vantagem que ele tinha. Os jogadores quase que pediam a escalação dele, entendeu? Porque ele era um jogador. Imagina, você tem um cara que marca, que chega na frente. Aí, ó, Ricardo Goulart aí. E ele joga. A ideia desse garoto aí, sei lá, 23, 24 anos, você imagina o Marcelo, treinador do Cruzeiro, quando tem que mexer no 9, quer botar o Júlio Batista, muitas vezes ele entra com o Ricardo lá de centroavante. Ele dificilmente tira o Ricardo, ele põe na frente, traz. Tem uma mobilidade impressionante. E o Marcelo Moreno, que é um 9 mais de área, tem uma grande vantagem quando joga o Ricardo. Teve um momento que o Ricardo ficou fora, ele ficou completamente órfão. E tu explica fácil, se explica. A gente vê nesse lance aí que o Moreno tá na área e quem conclui é o Ricardo, gol de centroavante. Eu vou te dizer isso. Por que o Moreno ficou órfão quando está o Ricardo? Porque o Cruzeiro, tá aí, normalmente o Cruzeiro joga com o Everton Ribeiro pela direita, o Ricardo no meio da segunda linha de 3 e o William pela esquerda, ou o Marquinhos, ou o Dagoberto, enfim. Sim. Mas ele é o cara que está mais perto do Marcelo Moreno. Quando saiu o Ricardo, o Marcelo talvez não tenha outra peça, colocou o Everton Ribeiro na função do Ricardo. E o Everton não chega dentro da área. Difícil. E aí o Marcelo ficou muito isolado. Então, sempre quando tem bola de fundo, quando está o Ricardo jogando no meio, o Ricardo chega sempre junto com o Marcelo Moreno. Você tem sempre dois jogadores que cabeceiam bem e que concluem bem. Impressionante. Falcão, eu não joguei muito quanto tu. Não, tu não jogou nem quanto o Mococa. Mas eu tento entender o jogo também. E entender individualmente os jogadores, como eles funcionam, que me parece que é uma característica que tu gosta bastante, de observar a individualidade. O Ricardo Goulart, assim como o Samuel, aquele zagueiro argentino, tinha tempo de bola como defensor, é um atacante que tem tempo de bola, porque ele pega muito rebote, faz muito gol de rebote. De cabeça também, né? Esse último gol dele de cabeça, ele sai e vai na... Esse ali, aí, ó, esse gol. Aí, ó. Isso aí, aliás, ele cabeceia muito bem. Uma das características dele é cabecear muito bem. Mas eu acho que o que ele tem de melhor assim, é o altruísmo. Se ele estiver perto do gol, tiver alguém melhor que ele prepara. Quer dizer, ele é goleador sem ser... Normalmente o 9, ele chega no gol, ele chuta no gol. Esse não. Ele só chuta no gol quando ele está na melhor situação para chutar. E a qualidade de cabeceio, né? Ele tem uma capacidade de cabecear impressionante. Sobe muito de cabeça. Vê nesse lance aí, o Moreno fica e ele vai até o fim e conclui. Falcão, nós vamos ver já os lances do Oscar, você vai falar o quanto evoluiu o Oscar e tal, você também tinha essa ideia? Ele tomava pau, o Falcão até hoje escuta, porque ele dizia que o Oscar não estava pronto na época que estava no Inter, até hoje o Falcão escuta. É verdade ou não é, Falcão? Até hoje os caras te cobram isso, né? Mas até não cobro porque viu que estava errado. O Oscar era outro, o Oscar era um jogador. O desenho que eu estava fazendo... Vamos mostrando o lance do Oscar. O desenho, que era mais ou menos... Era um volante que eu queria, que nunca me deram, para jogar com o Guinha Azul. No fim, o Tinga, acho que era a melhor opção. Oscar pela direita, Alessandro pela esquerda, com o Ricardo e o Damião enfiado. Esse era o que eu imaginava. O Oscar tinha uma dificuldade, né? Ele era um jogador que ele dava o drible curto. E o jogador adversário estava na frente dele de novo. Dava um dedinho curto. Eu digo, Oscar, aí começamos a conversar. Ele é um guri maravilhoso. Ele chegou para mim uma vez, professor, o que eu tenho que fazer para melhorar? Cara, quando chega nessa situação, te dá gosto de trabalhar. E eu te falei, eu acho que o teu drible, tá? Porque ele tinha uma capacidade de marcação que o D'Alessandro não tem. Então ele, na realidade, ele era o terceiro. Né? Claro que tinha que trabalhar, porque o Andrezinho estava muito bem nessa função, muito bem. Então eu tinha que trabalhar o Oscar para que ele pudesse entrar. E entrava quase sempre, depois acabou sendo o titular. Mas ele tinha essa dificuldade. Aí ele começou a dar um drible mais longo. Quando você dá um drible mais longo, aquele que você passou não tem mais na tua frente. Né? E isso ele aprendeu muito e bater de fora da área. Ele chutava a bola muito por cima, ele jogava o corpo para trás na hora de chutar. Mas isso é fundamento, né? E aí a gente foi trabalhando e ele queria aprender, ele é um guri. Tanto é verdade, quando eu... Para você ver a relação que a gente tinha. Quando ele soube, ele estava viajando para Teresópolis, quando ele soube da minha demissão, ele me ligou. Enfim, aí falamos e tal. Isso é o que fica, né? O trabalho que você faz e trabalhar, colocar esses guris é uma coisa que eu sempre fiz, né? Sempre fiz nos times que eu passei, né? Então é uma coisa que para mim, por exemplo, na América do México, que eu fiquei lá um ano, e fiquei muito feliz de encontrar esse rapaz, eu nunca mais tinha visto Chico ele, mas eu, no América, tinha que mexer e tal, eu não mexeu, eu comecei a botar 3 guris no time. O Vidia, que foi lateral durante 10 anos da seleção mexicana, o Lara, que foi volante titular da seleção mexicana durante 10 anos, e o Cuauhtémoc Blanco, que talvez seja mais conhecido, que era um jogador que tinha 17 anos, que eu botei no América. É uma coisa que eu sempre fiz e tenho prazer, só que eu só faço com a certeza, ou pelo menos muita certeza não tem nunca de nada, né?
mas de que ele pode te dar um resultado. Senão você queima o garoto. Né? Vamos ver. Eu acho que tu foi o maior volante da história do futebol brasileiro. Eu tô certo, não? Eu voto com o relator. Então, Usando uma linguagem. Tu tem uma certeza. Botando uma linguagem. Falcão, daqui a pouco nós vamos ver aqueles 2 gols que você fez, históricos contra o Palmeiras em 79. Teve um outro cara que jogou muito em 79, né? Mário Sérgio. Ah, bom, esse eu fui dirigente para trazer, né? Esse eu fui o presidente do clube, né? Encontrei o Mário Sérgio numa pelada no Rio de Janeiro, uma brincadeira que eu fiz no Futebol Society. Digo, pô, onde é que tu anda? Ah, estou no Rosário. Disse, mas tu quer vir, pô, depois do que eu vi ele fazer, eu já conhecia. Sim. Quer jogar no Inter? Porra, ele fez assim. Digo, tá bem. Aí cheguei em Porto Alegre e falei com o Gilberto Medeiros, pai do Marcelo. E o Marcelo, digo, olha, tem um jogador que nós temos que trazer. Os dois, você tá louco? Porque o Marcelo tinha fama de confusão. Você tá louco, pô, esse cara vai arrumar confusão. Não, só arruma confusão se vocês não cumprirem com ele que vocês prometem. Traz que eu seguro, se for o caso. Ah, aí eu fui lá buscar o Mário e o Mário... Brincou aqui, né? Aquele ano ele jogou muito aqui. Não, e de uma habilidade que eu nunca criou vi. Confusão, não? Não, claro que não. Não, porque ele criava quando os caras não cumpriam. Sim. O Gilberto é um cara extremamente sério, sempre foi o Marcelo também, foi fácil, né? Foi fácil. E ele sempre diz o seguinte, pô, se eu tivesse encontrado o Gilberto Tino no início da minha carreira, eu tinha jogado na Europa e me enriquecido. Se o Marcelo Medeiros for presidente, tem chance de treinar o Inter? Sei lá se eu tenho chance com alguém. Não, aqui. Eu acho que a chance do Falcão tem que ser eterna. Já tem atravessou um elogio. Pode passar turbulências e tal, mas... Mas tem uma outra fala que é se o Palmeiras não caísse, ele seria o técnico do próximo ano do Palmeiras. O Palmeiras já te convidou, né? O Palmeiras eu tive uma... Só convida na ruim, pô. Esse aqui é o problema. Quando vieram falar comigo, foi, acho que, quando acabou caindo, o Palmeiras estava com... 2012. Foi, né? Final de 2012. Acho que em agosto, setembro, estava com 97% de cair. Aí veio aqui conversar com vieram em Porto Alegre, tivemos lá 4 horas reunidas e eu fiz algumas exigências. Primeira, que era mais importante, eu fico. A eleição de vocês agora é em janeiro. Mas se mudar o presidente, vocês garantem que eu fico. Como vocês não podem garantir, porque vocês podem perder a eleição, eu quero fazer um contrato de 1 ano e 3 meses. Quero os 3 meses que faltavam. Tá, porque eu quero nem que seja a Série B jogar com o Palmeiras. Pô, não, tu ainda garantiu que treinava na Série B. Lugar. Felipão agora com o Grêmio. Não, e o Felipão me ligou de noite. É que na realidade o presidente me ligou no domingo de noite, tá? E aí eu falei com ele, presidente do Palmeiras. Aí eu terminei, tá. Aí liguei e falei com o Felipão, porque o Felipão que tinha me indicado, né? Aí falei com ele, eu digo, como é que é lá o ambiente? Aí me deu todos os... Eu digo, tá bem, aí agradeci, aí no outro dia, 2 dias depois, vieram a Porto Alegre, e o acordo não veio por causa disso, queriam 3 meses, né, e mais o ano seguinte, que não aconteceu. Eu tenho tido alguns convites, assim, de pegar um time que não tem o que fazer. Uma coisa é que tu pegar uma causa lá, que tu olha a causa, pô, olha aqui, ó, arrumaram um advogado, agora não resolveu, deram para você. Aí você pega lá e não dá. Tu abre mão. Ou, acho que o cara mexeu errado aqui lá atrás, colocou a vírgula na lei errada, acho que dá, aí tu pega. Trazindo para o futebol. Eu não tenho problema de pegar um time que esteja mal, desde que eu sinta que esse time esteja sendo mal trabalhado e que tem potencial de crescimento. Senão eu dou um tiro no pé para mim e para o clube que me contrata. O Criciúma também, acho que fez vários times e tal, mas tem que ter um projeto que seduza, né, Falcão? Interessante. Eu tive a grande possibilidade em fevereiro, só que eu estava fechando com a Fox. E era um contrato de 2 meses, e aí eu disse para esse clube, olha, eu não posso assumir o clube em fevereiro e chegar lá em maio, abandonar e voltar dia 14 de julho. Sim. Eu disse, não, mas a gente banca. Eu digo, não, mas não dá por questão pessoal minha. E aí o que aconteceu? Eu acabei não indo, porque eu queria viver a Copa, eu queria ver os jogos, porque tem que ver os 3 jogos, né? Tem que ver. E a única maneira de estar envolvido com isso é vendo os jogos. Foi isso que eu fiz, vi os jogos. E aí depois ficou difícil, agosto, aí já começa a ter... Claro, aí já é reta vamos ver o que final, acontece no ano que vem. Tem uma história linda que o Falcão viveu e que envolve um colega nosso aqui da Rede Bandeirantes, o filho da Tânia Carvalho, que deu uma camiseta para ele, né? Fabiano, essa história ele nunca mais esqueceu. Não, essa história é real, velho. Essa história é porque assim, ó, o pessoal tinha ganho de São Paulo. E ele é um baita cara, viu? Ele tinha ganho de São Paulo. Mas antes, ele tinha 5 anos quando a Tânia me pediu uma camisa. Tânia Carvalho, eu assinei ao Fabiano, um abraço, com isso, lá em 75, eu acho. Ele tinha, acho que 5 anos. Aí eu encontro com o Fabiano, aqui no Moinho de Vento e tal, ele muito nervoso. O Itaçol ia ter o 2º jogo em Porto Alegre com o São Paulo, quando ganhou a primeira Libertadores. Preocupadíssimo, eu digo, Fabiano, não tem como o Itaçol perder.
Sabe quando as coisas... Estava desenhado. Tem muita de vivência, né? Tem horas que não dá, não tem como. Você fica tranquilo, tá só esse campeão da Libertadores. Não tem como tá só não ganhar, tá tudo a favor, os caras estão motivados, o Rio Grande do Sul... Então, se eu ganhar, eu vou te devolver a camisa. Não precisa, eu vou te devolver. Tá bem. Aí, um dia ele me ligou depois, me entregou a camisa num quadro. Que massa. Que foi essa camisa que eu botei no dia da festa. Eu tirei do quadro. Era original a camisa. Claro, botei para ver se eu não ficar muito fora de forma, mas eu estava bem e aí fui. Mas é interessante, aquela camisa tinha história do Fabiano. Nós todos estávamos lá. Mas devolveu agora ou não? Não, ele me deu de volta. Nós todos estávamos lá, Rec, naquele dia. O momento em que o Falcão aparece fardado com o uniforme da década de 70. Ali tu já tinha, né? Mas ali foi a representação do que tu significa para os colorados. Não, por que definição? Porque aquela homenagem foi muito mais para o escuro. Porque quando eu vi, ninguém sabia que eu ia fazer aquilo, ninguém, nem na minha casa. A tabelinha de cabeça. Ninguém sabia como é que... Eu levei aquilo, a roupa, enfim, uma sacola e tal. Mas a coisa mais... O que fez eu fazer isso foi que eu perguntei para o Edson da festa, como é que vai ser esse lance? Aí eu fui lá um dia antes, olhei o ensaio e tal. Não, vamos jogar o escurinho aqui. Eu vi que o escurinho estava com a camisa. Então, eu acho que seria muito mais legal eu aparecer com a camisa para contextualizar bem a história. E aí foi esse o motivo que... Agora, o problema é sair de onde eu estava, porque eu estava no camarim, na entrada, onde todo mundo entrava, eu tinha que ir lá atrás para entrar dentro daquele negócio. Para ninguém te ver, né? Só que quando eu saía dali, eu passo na imprensa. Toda a imprensa estava ali. Então eu tive que sair com a roupa por baixo e o terno por cima. E eu fui tirar lá, do outro lado, escondido. Senão não tinha graça. Claro. Entra o Chico Garcia aqui e fala, qual é o caminho do Inter? Perdeu Exatamente. Foi uma surpresa. O fator surpresa é sensacional. Depois do intervalo, nós vamos repetir então os gols do Falcão contra o Palmeiras. O Internacional precisa de novo de uma vitória, agora numa situação bem diferente. Já revivemos no outro sábado Internacional e Atlético e tal, não há como comparar, mas coincidentemente é essa mesma sequência que o Internacional precisa percorrer, depois do intervalo comercial.